Eu sou Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuí. No mês de março de 2017, eu acompanhei no Fantástico da Rede Globo quadro sobre o medo. E 3 participantes falaram em público. Muito interessante. Por isso eu resolvi gravar este vídeo e com um pouco mais de profundidade sobre o tema. E você tem medo de falar em público? Então você não está sozinho. A culpa desse medo está na sua mente subconsciente. E no final do vídeo eu vou fazer um teste fácil para você saber se sofre desse mal. E também ficar curado para sempre. O problema número 1 para aqueles que desejam falar em público é a inibição. Melhor seria dizer o medo de enfrentar um auditório ou um microfone, porque a inibição é o efeito e o temor é a causa. O medo já foi estudado sob todos os ângulos e já recebeu os mais variados qualificativos. Enquanto Burke afirma que um atento e previdente medo é a mãe da segurança, e outros pensadores se afinam pelo mesmo diapasão, Bonário, W. Overstreet apresentam como o poder mais traiçoeiro que obriga o homem a realizar o que não deveria e deixar incompleto o que seria necessário terminar. Eu vou me recorrer aqui de Mirey Lopes, para quem o medo é um dos gigantes da alma. Tão impressionante que a sua vítima procura disfarçá-lo com as máscaras da modéstia, da prudência e da preocupação. Seria o caso de alguém que devesse falar em público e temesse fazê-lo, mascarar-se de modesto, dizendo que não é do seu feitio exibir-se diante de um auditório. Ou, pretextando-se prudente e preocupado, escrever no sossego do seu gabinete de trabalho uma peça literária para lê-la em público, esquecendo de que peças escritas se dirigem aos olhos e não aos ouvidos. Alheio ainda ao que proclamam os estudiosos dos assuntos linguísticos, especialmente Caldas Aulete, quando se refere à redação oral, única que prende a atenção de um auditório que se adquire, como adquiriram grandes oradores, como Demóstenes e Cícero, através de esforçados exercícios. Ninguém herda o dom de falar. Então, e vamos ver o que diz a esse respeito Emílio Lira e Lopes, ilustre professor de psicologia e psiquiatria da Universidade de Barcelona, feitas em seu livro 4 Gigantes da Alma, a respeito das fases progressivas do ciclo emocional do medo. Ele chama o medo de o gigante negro e enumera 6 principais níveis de intensidade fobígenas, os quais designamos como os qualitativos de prudência, concentração, alarme, angústia, pânico e terror. A primeira fase é o estado de prudência, quando o indivíduo adota uma atitude modesta de autolimitação voluntária de suas ambições e possibilidades de criação, destruição ou domínio. Desta forma, afirma o seu imediato desejo de passar despercebido e não entrar no conflito com o ambiente, mesmo que isso lhe custe renunciar os prazeres
sempre que ele julgue sua consecução implica risco e, portanto, vislumbra a probabilidade de sentir o medo. Em termos vulgares, produz-se uma fuga prolifática. No plano objetivo, nesta primeira fase, produzem-se abundantes racionalizações para convencer-se de que o comportamento é justo. O sujeito chega a sentir-se autossatisfeito, seguro, por considerar-se mais previdente e refletido que os seus semelhantes. Mas reage com vivacidade crítica excessiva antes quem lhe revela seu auto-engano, e, pois, vulnerável e projeta sua censura contra os valentes, como defesa de sua inicial covardia. Aí nós passamos para a segunda fase, que é o estado de concentração quando o indivíduo entrou já no campo da ação do gigante negro. Ele acha-se, pois, em situação atemorizante, mas conta com o domínio de suas respostas ante ela. Os movimentos revelam-lhes a atitude cautelosa e concentrada. Já não são espontâneos, mas severamente controlados, pelo que se acelera ou diminui seu ritmo, conforme se trate de ganhar tempo ou precisão de ação. Respondem a motivos precaucionais. Há também autolimitação propositiva. Quer-se assegurar o êxito de um só propósito ao qual se conscreve todo o seu esforço. O sujeito concentra aí todas as suas atenções e interesses mediante uma hipertensão conativa e uma tendência interativa de repetição e procura assegurar-se o êxito. Já no plano subjetivo, corresponde a esta fase, na intimidade consciente, um estado de crescente preocupação. Porque aumenta o interesse, a atenção expectante e o anseio de assegurar o domínio da situação, mas simultaneamente surge a dúvida de que isso não seja conseguido. Daí o temor do fracasso, que começa a torturar-lhe a consciência. E vem uma nuvem de pessimismo que invade o ânimo e, para superá-lo, o indivíduo concentra e reconcentra a sua coragem e energias, enquanto que, exteriormente, ele aparenta tranquilidade, graças ao recurso de dissimulação e reserva, tais como empreender atos secundários, cantar, tamborilar com os dedos, dizer uma graça, etc. O importante, entretanto, é que a sua consciência já não está em paz. Nem seu pensamento discorre ingenuamente, nem sua prospecção é nítida, nem sua vontade se sente dona da personalidade. Aí começa em seguida a terceira fase, que é o estado de alarme, quando o indivíduo continua penetrado na situação intimidante e o medo já se mostra diante dele. A atitude é de alarme, desconfiança intensa. Surgem movimentos supérfluos, exagera-se atos inoperantes e aparecem no seu desenrolar indecisões, vacilações, alterações de ritmo e segurança da conduta motora. Por excessiva concentração de atenção, reduz-se o campo perceptivo e movimentos iniciais de retrocesso, e começa a exagerar-se a refletividade medular
e alterar-se o curso prático das coisas. E no plano subjetivo, a ruminação iniciada pela dúvida existente, já na fase anterior, exagera-se até ocasionar uma divisão no campo intelectivo. O indivíduo se apercebe perfeitamente de que não pode controlar o curso dos seus pensamentos e começa a se obsedar com a perspectiva do perigo iminente. O julgamento perde sua clareza e sente-se uma penosa impressão de insuficiência, justamente quando mais se desejaria possuir a lucidez habitual. Os efeitos da inibição dos centros corticais se acusam em forma de vivência de retração e impotenciação do eu. Os propósitos flutuam e se bombaleiam ao compasso das bruscas oscilações do ânimo, entrando assim na fase seguinte, a qual o indivíduo se encontra à mercê do seu gigantesco inimigo, o medo incontrolado. Aí nós já estamos entrando na quarta fase, que é o estado de angústia ansiosa, cujo plano objetivo é a conduta, e nesta fase evidencia que a desorganização funcional provocada pelo medo destruiu já a atitude intencional e inabilitou as suas melhores possibilidades de reação. Existe no encéfalo uma situação conflitiva, por haver desaparecido o normal equilíbrio entre os processos de excitação e de inibição. Já não há autorregulação da motricidade e o curso desta está desintegrado, consumindo-se os desníveis potenciais em anárquicas e contraditória descarga nas vias próprias e extraperceptivas. O diencéfalo começa a adquirir domínio sobre a cortiça e os centros neurovegetativos se excitam e desencadeiam a chamada tempestade visceral, cujos fenômenos espasmódicos e construtivos determinam a vivência da angústia. A desinibição da porção posterior do núcleo caudal determina a aparição de discinésias, estereotipias, perservações e impulsos absurdos. E no plano subjetivo, o indivíduo vive nesta fase com um ânimo ansioso e angustiado, primeiro pela expectativa de inevitáveis e desconhecidos males, segundo, pela disforia e mágoa procedente do mal-estar funcional e orgânico. Mas o medo agora já arrasta consigo os primeiros indícios do seu irmão seguinte, que é o gigante vermelho colérico. De fato, a consciência sente uma estranha mescla de temor e furor incontidos, sendo incompatíveis as atitudes motoras derivadas de um e de outro sofrimento e atinge o máximo rapidamente. E o sujeito se sente enlouquecer. Junta-se na iminência de perder a cabeça e, de fato, está perdendo. Se aumenta um pouco mais a tensão emocional, pois então ingressará na fase seguinte do pânico, na qual seu eu, confuso e invalidado, apenas perceberá como inerme espectador. O que os violentos deflexos e automatismos dos centros subcorticais e mesencefálicos chegam a realizar. Em seguida, entra a quinta fase, que é o estado de pânico. Do cara falar em público, do cara gravar um vídeo, do cara dar uma entrevista para a televisão. E no plano objetivo, caracteriza esta fase
à direção automática da conduta. A cortiça cerebral sofre já os efeitos de sua total inatividade, que é a morte temporal, produzida pela absoluta invasão do medo. Disso deriva a deliberação incontrolada dos dispositivos e normas deflexas ancestrais dos centros encefálicos inferiores, em cujos impulsos motores de extraordinária violência não há modo de interferir nem no campo situacional, mediante, por exemplo, estímulos tranquilizantes, por exemplo. A tempestade se torna agora cinética, ou seja, desenrola-se na esfera motora correspondente ao deflexo catastrófico de Goldschagg. Pode-se observar agora crises confusivas, esteroepileptiformes, a força muscular parece centruplicada, mas é cegamente liberada em atos que se causa casualidade e resultam inadequadas. É assim que, às vezes, o pânico pode converter o sujeito em herói sem o saber. Malgré Louis. Alguns atos de grande agressividade e audácia, por exemplo, nos campos de batalha, têm sido realizados achando-se o seu autor em estado sub- ou inconsciente, crepuscular, e constitui verdadeira fuga para frente. Ele não corre, ele não volta. Nas quais o primeiro surpreendido e assustado a posteriori é o próprio herói. A gente vê muito isso em filmes. O sujeito parte e se torna herói. Sabe nem o que está fazendo. E no plano subjetivo, corresponde ao domínio da pessoa subconsciente ou profunda de Krauss. E nesta fase o indivíduo mal se apercebe de quando lhe ocorreu ou do que realiza algumas vivências de pesadelos oniroides, delirosos e incoerentes, como amnésia, como um esquecimento. É tudo quanto chega a se produzir no seu plano consciente. Este período, pois, vivido como um mau sonho, o qual, se persiste a excitação, e esgotará também os centros automáticos submergidos, o indivíduo na fase final. Ou seja, na quinta fase, que é o estado de terror. Neste máximo grau de intensidade da ação do medo, constitui a fase final do seu progresso de anulação individual. Os fenômenos da exibição já alcançaram os centros subcorticais e mesencefálicos, produzindo-se um brusco contraste com a agitação da fase anterior. Agora nem sequer existem movimentos parciais ou desconexos. O sujeito perdeu não somente a sua intelecção e a sua sensibilidade afetiva, como a sua potência reacional motora. Jaz qual uma estátua de pedra, isto é, petrificado, confundido e com a terra aterrorizado, imóvel, inerte, morto de medo. Não pode ver um microfone ou uma plateia. Sua palidez e inexpressão e a falta de reação local, inclusive ante estímulos violentos e dolorosos, revelam-nos objetivamente a ausência da vida pessoal, psíquica. Seu ser está temporariamente esgotado e inativado, podendo inclusive estar de modo definitivo, que é a morte verdadeira, e se o processo de inatividade alcança os centros simpáticos, produzido a um processo de desidratação, redução do volume sanguíneo e a precipitação coloidal, como demonstrou Cannon em experiência científica com alguns pombos. Pode-se dar também, ainda que excepcional, a morte, ou síndrome bulbar, que é a paralisação dos centros circulatórios e respiratórios do assoalho ventricular.
E no plano subjetivo, a rigor, esta fase não existe vida pessoal ou subjetiva propriamente dita, pois apenas se conservam as atividades neurovegetativas mínimas para assegurar a sobrevivência do cidadão que tem medo de falar em público. Uma absoluta apatia, indolência e indiferença caracterizam no início deste período o sentimento existencial. O indivíduo se assemelha a um punhado de trapos que permanece como um móvel ou um objeto do campo situacional absolutamente alheio a tudo o que nele acontece. Por isso, se mediante o que ocorre nesta fase de pânico verifica-se em conversação uma absoluta e irredutível amnésia do que sucede durante a fase de terror, que às vezes pode perder várias horas. Nós já falamos que a passagem de uma para outra destas fases nem sempre se realiza de modo preciso. Nem é também obrigatório que o decurso seja irreversível. Não obstante, quando se tem alcançado os últimos períodos, não se pode esperar um retorno à normalidade senão passando novamente pela mesma série de fases, mas em sentido inverso. Isto é, regressivo em relação ao medo, mas também regressivo em relação ao ajustamento à normalidade, que é a normalidade racional. Por isso, é preciso uma preparação especial para presenciar um período de grande agitação, na maioria dos sujeitos aterrorizados quando deixar de estar. Esta é uma lei geral do sistema nervoso. Tudo se resume em consciente e subconsciente. Depois de uma intensa inibição, costuma-se produzir uma intensa agitação e vice-versa, como se houvesse uma natural tendência à compensação energética. É por isso também que quando, durante um determinado período, um povo viveu paralisado por terror de uma sanguinária ditadura, ao ver-se livre do tirano, entra em furor destrutivo que atinge não só os servidores diretos do mesmo, como os setores nacionais que foram apenas colaboradores do regime extinto, às vezes até obrigados. Jonas Luiz da Silva Vírgula de Capuí, como combater o medo de se falar em público? Essa doença tem cura? Tem. Para os modernos psicólogos, entre eles Joseph Murphy, a mente é uma só, dividida em duas fases ou funções distintas. Cada fase se caracteriza por seus fenômenos próprios, por minúcias que lhe são peculiares, e cada uma dessas mentes é capaz de ação independente, assim como de ação sincronizada. Chamamos a uma de mente objetiva, e pois que está em contato com as coisas externas. E a outra, mente subjetiva, maleável, controlada por sugestões da primeira, chamada de mente consciente. A mente objetiva toma conhecimento do mundo exterior através dos 5 sentidos, que depois de impressionar a inteligência do homem, são os responsáveis pelos conhecimentos que ele adquire das coisas que o rodeiam. Resultado, daí a experiência e a educação. Enquanto a mente objetiva ou consciente necessita dos sentidos para adquirir conhecimento, a mente subjetiva ou subconsciente, deles independente, valendo-se da intuição e se transforma em sede das emoções.
Como não tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, tato para sentir, gosto e olfato para distinguir, o subconsciente vive na dependência das sugestões que lhe envia a mente objetiva ou consciente. Todas as emoções do homem, boas ou más, têm base nos pensamentos que o consciente envia ao subconsciente. E este aceita tacitamente as crenças e sugestões que a mente objetiva admite como verdadeiras. O subconsciente ou mente subjetiva compara-se a um solo fértil que aceita qualquer semente que nele for depositada, seja ela boa ou má. Assim, e se a pessoa, através da mente objetiva, transmite ao subconsciente a notícia de que falar em público é difícil, porque ele tendo visto e ouvido algum orador discursar, não lhe foi possível fazer o mesmo em algumas tentativas. E lança nesse fértil solo que é a mente subjetiva, incapaz de constatar a veracidade daquela informação recebida, a semente de uma convicção que se transforma numa crença. E por isso mesmo é difícil de ser combatido. Qualquer esforço posterior para vencer o combate, essa planta daninha esbarra numa opinião preconcebida, arraigada na pessoa. Aqueles que passam a vida inteira convictos de que falar em público é um dom com o qual se nasce, de nada adiantando aprender essa arte. E não se dão ao trabalho de verificar, por vários meios, se procede ou não esse modo de pensar. E quando premidos pela necessidade de discursar, procuram um curso de oratória e aí surgem envoltos numa couraça de descrença. Desconfiados, tímidos, parecendo que vão praticar uma heresia. Já tem formado no seu subconsciente, por informações do consciente, que lhe transmitiu uma ideia errada, a crença de sua impossibilidade de falar em público. O primeiro trabalho daqueles que ensina a discursar é desfazer esse tabu, essa superstição, antes de começar a ensinar os métodos e processos da arte da oratória. Demonstra-se então que não se pode confundir a arte de falar em público, quanto estética, com o simples aprendizado dos meios pelos quais uma pessoa qualquer estará em condições de prestar contas a uma assembleia, ou dizer o que pensa diante de uma plateia, ou fazer uma pequena saudação, ou agradecimento, ou participar de um debate na televisão, no rádio, ou gravar um vídeo para a internet. Não fazer essa distinção seria o mesmo que supor que todos aqueles que aprendem a escrever e que usam a redação escrita para suas comuns necessidades sociais, a oratória nada exige senão o grau de cultura que a pessoa tem e que usa nas suas conversações comuns. Ao contrário daquela outra, elevada à condição de estética, que pressupõe o apuro da cultura e da linguagem e a utilização de figuras de ornato, o perfeito lançamento da voz com motivo ético, além de uma gesticulação harmoniosa. Exatamente porque essa distinção não se faz, a pessoa encarregada apenas de expor as suas ideias sobre determinado assunto
ou de fazer uma simples saudação ou um agradecimento, supõe que, para tal fim, deve ser um orador impecável, enchendo-se de medo ao se levantar para desincumbir dessa missão. Esquece-se de que ninguém lhe faz exigências de brilho excepcional e que nenhuma expectativa especial existe no tocante ao seu discurso. Quando esse medo absurdo se apresentar, o melhor que a pessoa deve fazer é esclarecer o seu subconsciente, muito mal informado pelo consciente, das verdades que acabamos de mencionar. Basta transmitir-lhe esta mensagem, que eu vou citar aqui. Transmita ao seu subconsciente. Seu subconsciente está só esperando que você mande para ele essas sugestões. Anote, decore e repita todos os dias, até você sentir segurança de que já transmitiu ao seu subconsciente. Sou capaz de manifestar publicamente as ideias que preparei. As palavras surgir-me-ão naturalmente porque me pertencem e delas sempre me utilizei. Os presentes esperam de mim apenas uma mensagem, não um discurso excepcional. Tenho o dever e a obrigação de dizer o que penso. Se eu estivesse no auditório, pensaria a mesma coisa de um amigo que tivesse que ocupar o meu lugar na tribuna. Estou enganado sobre os perigos que há ao se falar em público. Qualquer pessoa poderá fazê-lo desde que saiba preparar o que vai dizer. Preparei convenientemente minhas ideias e falarei com autoridade e confiança. Agora, sinto-me calmo e confiante. Estas sugestões influenciarão e controlarão o subconsciente, liberando do medo que antes lhe infundia o consciente, liberando do medo quando forem incutidas com a mente calma e relaxada, infiltrando-se no subconsciente por meio de um processo similar à osmose. Osmose pela qual os líquidos se misturam através de uma membrana que os separa. A proporção que as sementes ou pensamentos positivos penetrarem na área do subconsciente e vão sendo multiplicados e a pessoa se torna serena, confiante e calma. Para vencer o medo, temos que educar a imaginação. Devidamente compreendida a razão do medo, onde ser usados para vencê-los, abre-se um caminho para o aprendizado da oratória. Existem vários cursos por aí de oratória. Especializados para esse fim. Lá se encontram pessoas que têm o mesmo problema seu, realizando-se uma verdadeira psicoterapia de grupo, através de métodos e processos. Para a feitura de um discurso, adquire-se confiança na maneira de expor os assuntos, chegando-se até o debate. O aluno, antes tímido, passa a interessar-se pela aquisição de novos conhecimentos para expô-lo. Confirma-se, então, a asserção de Aristóteles de que a oratória é instrutiva, porque a pessoa que aprende a falar em público acaba por se interessar por assuntos que antes lhe eram indiferentes e avidamente conhecimento e argumentos, melhorando gradativamente a sua cultura.
Tem uma história e que eu ouvi por aí que um comerciante que integrava uma turma de oratória pretendia tão somente expor os seus pontos de vista nas reuniões do condomínio de que participava periodicamente e nas quais se mantinha sempre calado. Pois bem, após alguns exercícios, passou a falar nas referidas reuniões de condomínios, chegando até presidi-las. Hoje esse homem é um atuante membro de sua entidade de classe, interessando-se pelos seus problemas e debatendo-os com proficiência. Aprendendo a falar em público, recebeu um grande estímulo para a aquisição de novos conhecimentos que o tem projetado constantemente. Como o caso relatado, outros ocorrem frequentemente. Pessoas, antes inibidas e sem recursos para abordar certos problemas, acabaram vencendo o medo e aprendendo a falar em público, adquirindo conhecimento e, finalmente, se impondo nos setores em que atuam. Vamos encontrá-los nas casas legislativas, nas associações de classe, nas organizações administrativas, nas entidades beneficentes, na diplomacia, nos tribunais, no Ministério Público e nas cátedras. Há até os que publicamente se declararam como já tivessem ocasião de ouvir na televisão, emocionado e estimulado. Minha vida se divide em duas fases, antes e depois de ter aprendido a falar em público. Como eu prometi no começo desse vídeo, eu vou fazer um exercício agora com você para provar que nós temos duas mentes, uma mente consciente e a mente subconsciente, cuja mente consciente ordena a mente subconsciente para obedecê-la. Então é muito simples o exercício. Durante 30 dias, todos os dias, naquele exato momento, 3 minutos antes de você pegar no sono, você repita e ordene para a sua mente consciente. Da sua mente consciente para a sua mente inconsciente ou subconsciente. Você diga a seguinte frase durante 30 dias. Riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso. Riqueza, sucesso. Riqueza, até pegar no sono. 30 dias depois, você vai ver o resultado extraordinário que acontecerá na sua vida. Eu tenho dito isso em todos os meus discursos que eu faço na universidade, na televisão, em qualquer lugar. Desde rapazinho que eu fazia isso. Agora, se você não acredita em mim, tem outra sugestão. Nesses mesmos 3 minutos, você repete durante 30 dias as seguintes palavras. Eu sou miserável, eu sou brutal, nada na minha vida dá certo, eu vivo na miséria, eu vou morrer na miséria, eu sou pobre de talento, de cultura e de dinheiro. Repita isso durante 30 dias e no final, coloque aqui, me conte o que aconteceu na sua vida durante esses 30 dias. Faça isso, que é uma prova científica de que a nossa mente consciente comanda a nossa mente subconsciente. E é assim que a vida prossegue. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Muito obrigado por me ouvir.